e os irmãos estão estudando o livro de Atos, né? O pastor Otávio está expondo este livro, que é precioso, que é encorajador, que é desafiador para a igreja do Senhor Jesus. E na sequência expositiva deste livro de Atos, nós leremos em Atos, no capítulo 8, dos versos 4 a 8. Obrigado, irmão. Atos, capítulo 8, dos versos 4 ao 8. Nós vamos tratar sobre o tema: a perseguição oportuniza a pregação. A perseguição oportuniza a pregação. Atos 8, dos versos 4 ao 8, diz assim as Escrituras: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de possessos, ou de muitos possessos, saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar, meus amados, vamos buscar o Senhor mais uma vez. Nosso Deus amado, nós queremos te louvar, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bênção, pela paz que desfrutamos através de Cristo. Nós louvamos ao Senhor porque tivemos a oportunidade de vir à tua casa, de vir a esse local de adoração ao Senhor, e chegarmos aqui bem, debaixo da tua proteção. Muito obrigado, bondoso Deus, por nos reunirmos com os nossos irmãos e juntos termos essa grata oportunidade de ouvirmos a instrução do Senhor, a instrução da tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor haja com graça nas nossas vidas, que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, abra o nosso entendimento, nos dê compreensão, Senhor, das Escrituras, e que, em compreendendo, nós possamos também, Senhor Deus, praticar a tua palavra. Nós sejamos ouvintes, diligentes, zelosos no cumprimento dos nossos deveres, naquilo que o Senhor nos manda realizar, nos manda fazer. Nós oramos a ti, ó Pai, agradecidos pelas tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Irmãos, em 1949, o comunismo ele foi oficialmente aceito na China. E por causa disso, 637 missionários da missão para o interior da China, eles foram obrigados a deixar aquele país. Inicialmente, essas ações hostis em relação ao Evangelho pareceu um desastre total no que concerne a expansão da palavra de Deus. Contudo, meus amados irmãos, o que parecia esse desastre total, dentro de 4 anos, 286 missionários foram trabalhar no Japão e no sudoeste da Ásia, e mesmo sob uma severa oposição, uma severa resistência, os cristãos chineses, eles começaram a se multiplicar. Existem dados de agências missionárias transculturais indicando que o número de cristãos na China é bem superior ao número que existia quando o estabelecimento do comunismo e da expulsão daqueles missionários. O que nos leva a entender, obviamente, que os pensamentos do Senhor são mais elevados do que o nosso. O que nos leva a compreender, queridos irmãos, é que o Senhor nosso Deus, Ele usa até mesmo a perseguição, as circunstâncias adversas, a hostilidade em relação
a crentes ou a cristãos para a propagação do Evangelho, bem como também o alcance dos perdidos. O nosso Deus, Ele é soberano e tantas vezes Ele faz uso de circunstâncias de perseguição para oportunizar a pregação da palavra, para oportunizar a expansão do Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Certamente os irmãos observaram na semana anterior que a morte de Estevão, como evidência já clara de uma perseguição em relação àqueles que professavam fé no Salvador, no Senhor Jesus Cristo, essa morte de Estevão, a qual foi autorizada, consentida e até mesmo endossada pelo apóstolo Paulo, essa morte também ocasionou a perseguição dos cristãos, a perseguição dos servos de Deus. Muitos foram perseguidos. Os judeus cristãos tiveram também que se dispersar pelas regiões da Judéia, bem como também Samaria. Mas vejam, queridos, nos mostra aqui a palavra que estes servos do Senhor, esses que nutriam fé no Senhor Jesus, ao serem dispersos por causa da perseguição, onde eles chegavam, eles iam anunciando o Evangelho. É isso que nos diz aqui o versículo 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eles foram dispersos por causa da perseguição, mas onde eles chegavam, eles anunciavam a palavra, eles anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus. E diz ainda a palavra que Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. O livro de Atos, meus queridos irmãos, ele precisa ser lido, estudado, à luz daquilo que o Senhor Jesus falou e transmitiu para os seus discípulos, antes de ser assunto aos céus. Quando a gente observa ali o capítulo 1 de Atos, o Senhor Jesus transmite algumas instruções para os seus discípulos, e ele afirma lá no versículo 8 do capítulo 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Logo após essa palavra do Senhor Jesus, aconteceu o Pentecostes, aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Portanto, percebam, o Senhor Jesus, ele cumpriu aquilo que havia falado. Consequentemente, os discípulos, os apóstolos, eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a transmitir o Evangelho, a pregar a palavra. A partir da pregação petrina ou de Pedro, nós já podemos verificar multidões se convertendo, se rendendo ao Senhor Jesus, crendo no Senhor Jesus. E aí, percebam, o Evangelho está sendo pregado em Jerusalém, bem como também na Judéia, nas imediações de Jerusalém. A palavra está sendo anunciada, vidas estão se convertendo, estão se rendendo ao senhorio de Cristo. E a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela continua a se cumprir. Não obstante as conversões que estavam acontecendo, essas conversões, elas vinham também acompanhadas de perseguição. Mas como disse e repito, na perseguição, ou pela perseguição, o Senhor Deus também cumpre o seu propósito. O povo do Senhor está anunciando. E Filipe, vejam, o diácono, Filipe, ele desce até Samaria com o objetivo de anunciar Jesus Cristo. Anunciar Jesus Cristo aos
samaritanos. Os irmãos sabem que havia uma hostilidade, uma oposição entre judeus e samaritanos. O próprio Jesus, ele havia falado a respeito dessa hostilidade, ou ele havia, na verdade, vivenciado. Mas ainda assim a gente percebe que o Senhor Jesus não se deixa levar por essa hostilidade, por esta intriga entre judeus e samaritanos. Ele prega a uma mulher samaritana. Nós vamos verificar que o Senhor Jesus Cristo, quando conta uma parábola, a parábola que indica o dever de amarmos o nosso próximo, ele diz que o samaritano, ele agiu de maneira bondosa. E ele está afirmando isso para os judeus. Então, percebam, queridos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele não se envolveu nesse entrevero, ele não se envolveu nessa briga, nessa hostilidade. Ele anunciou o evangelho do reino a judeus, bem como também a samaritanos. Mas porque samaritanos eram também judeus, né? Havia sim uma familiaridade entre judeus e samaritanos. Eles viviam de maneira hostil, mas vale salientar, meus irmãos, que eram povos irmãos, para que nós possamos compreender, né, quando se deu essa intriga, essa hostilidade entre samaritanos e judeus. Nós precisamos nos reportar lá para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança, mais especificamente por volta do século X antes de Cristo, quando Salomão ele assumiu o trono de Israel. Ele tomou medidas impopulares e, em determinada circunstância, ele agiu de maneira equivocada, nós sabemos, obviamente. Porém, equivocou-se mais ainda o seu filho Roboão. E é justamente, meus amados irmãos, no reinado de Roboão que começa a hostilidade entre as tribos de Israel. Algumas medidas iniciadas por Roboão trouxe divisão entre os israelitas, entre as tribos de Israel. De forma, queridos irmãos, que 10 tribos resolveram seguir com Jeroboão e apenas 2 tribos ficaram com Roboão. Com Roboão ficaram Benjamim e Judá. E 10 tribos seguiram com Jeroboão. Israel dividiu-se. Mas na frente, nós somos informados pela palavra do Senhor que no ano 722 a.C., essas tribos lideradas por Jeroboão, as 10 tribos, elas foram levadas cativas pelo Império Assírio. O rei Senaqueribe, o Império Assírio, agiu, deu com ímpeto em relação àquelas tribos de Israel e subjugou aquelas tribos. E o problema é que aquelas 10 tribos, elas assimilaram um culto pagão. Elas assimilaram o politeísmo. Eles se misturaram com o culto assírio, ou com os assírios, e consequentemente perderam a sua identidade. Já aqueles ou aquelas tribos que ficaram do lado de Roboão, Judá e Benjamim, eles procuraram se preservar, procuraram adorar a Deus, não obstante aqueles altos e baixos que eles vivenciavam, eles procuraram se manter na adoração ao Deus Todo-Poderoso. Mas ainda assim, por causa dessa oscilação, por vezes estarem servindo ao Senhor, por vezes estarem distante do Todo-Poderoso, eles também foram levados cativos, mas agora pelo Império Babilônico.
por Nabucodonosor, em 586 a.C. E essas duas tribos, elas passam cerca de 70 anos no cativeiro, ou sob o cativeiro babilônico. Eles saíram do cativeiro babilônico e, debaixo da orientação de Deus, o Senhor que usou vários profetas, eles procuraram reconstruir o templo de Jerusalém, bem como também os muros. Os irmãos devem lembrar que nessa reconstrução eles tinham inimigos, e um desses inimigos eram justamente os samaritanos, que agiam no intuito de impedir aquela reconstrução. Veja, isso favoreceu ou contribuiu ainda mais para essa hostilidade, de forma que os judeus, ou aquelas duas tribos, consideravam as tribos de Israel, que na verdade já haviam sido dissipadas, como hereges, como pessoas que não temiam a Deus, e na verdade eles estavam vivendo um sincretismo religioso. E essa hostilidade, ela foi sendo conduzida de forma que nós podemos verificar. O Senhor Jesus com seus discípulos está prestes a passar próximo à vila samaritana, e João pergunta: Senhor, tu não queres que a gente interceda ao Pai e Ele mande fogo dos céus sobre os samaritanos? Veja, né? O apóstolo amado. João, a sugestão dele, e Cristo diz: não, né? Não faças isso. Não é assim, não é dessa forma. Então, o Senhor Jesus estava já, obviamente, ensinando aos seus discípulos que eles deveriam, de fato e verdade, amar. E como comprovação deste amor, eles precisariam anunciar o Evangelho, pregar a respeito do reino, chamar os pecadores ao arrependimento, chamar os pecadores a que experimentassem uma nova vida em Cristo. E aí, meus amados irmãos, nós podemos perceber aqui, nesse texto bíblico, Filipe tendo uma percepção correta, adequada dos ensinos de Cristo Jesus, certamente entendendo aquilo que Jesus havia também afirmado lá em Atos capítulo 1, no versículo 8, ele se desloca, desce até Samaria, com o propósito de pregar o Evangelho de Cristo. Ele também está sendo perseguido, a igreja está sendo perseguida, mas conforme disse, repito, a perseguição oportuniza a pregação, o anúncio do Evangelho. E pensando, meus amados irmãos, nesse tema, a perseguição oportuniza a pregação, eu gostaria de afirmar inicialmente, ou em primeiro lugar, que a tarefa da pregação é de todos. Pregação no sentido de anúncio do Evangelho do Senhor Jesus. Veja aí no versículo 4, quando nos diz: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Quem ia pregando a palavra? Todos aqueles que haviam sido dispersos. Então, vejam, meus irmãos, que a tarefa de anunciar esse evangelho, de pregar a palavra, o evangelho do reino, não estava restrita aos apóstolos, não estava limitada aos diáconos. Diz aqui as Escrituras que todos aqueles que foram dispersos, os cristãos, os servos do Senhor, eles pregavam o evangelho por toda a parte. Claro, nós sabemos que essa tarefa, ela é nossa. Todo aquele que se converteu ao Senhor Jesus, ou foi convertido por uma ação do Espírito Santo, conduzindo, obviamente, a uma nova vida, a uma regeneração, a uma restauração, esses têm o dever de anunciar o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo afirmou que pesava sobre ele essa obrigação. Ele dizia: o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Fruto do entendimento, do ensino de Cristo. Cristo Jesus, já ressurreto, ele se dirige aos seus discípulos, e lá em Mateus,
no capítulo 28, nos versos 18 ao 20, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vejam o que Jesus está ensinando ou ordenando aos seus discípulos. Aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra se dirige aos seus discípulos e diz: ide. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, obviamente, e for batizado, será salvo. Ele indica ainda que os seus discípulos devem fazer discípulos também. Então, vejam, queridos, a tarefa de anunciar é de todos. Nós recebemos o Espírito Santo da promessa, nós recebemos o Consolador. A palavra de Deus habita em nós e nós precisamos aproveitar as oportunidades para anunciar esse evangelho do Senhor Jesus. Nós vivemos num mundo em confusão, num mundo onde as pessoas estão angustiadas, inquietas, ansiosas, deprimidas, e muitas vezes por causa do pecado. No mundo que está vivendo no pecado, no fundo do poço. E nós sabemos, queridos, que o evangelho de Jesus é poderoso para transformar, para regenerar, para mudar a situação do ser humano. É por isso que nós precisamos pregar esse evangelho. Conforme disse, repito, essa tarefa é nossa. Não está restrita ao pastor Otávio, não está limitada aos presbíteros, não está limitada aos irmãos do grupo Louvor. Não, todos nós devemos anunciar esse evangelho. Mas vejamos que nos mostra ainda esse texto que o conteúdo da pregação é Jesus Cristo. A mensagem é Jesus Cristo. No versículo 5, diz assim: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Nós vimos, Filipe era o diácono, mas cheio do Espírito Santo, imbuído da compreensão de que ele deveria anunciar o Senhor Jesus Cristo, ele vai a Samaria, porque ele sabia também que Cristo Jesus havia rompido ou desfeito todo e qualquer muro de separação, toda barreira sectarista, separatista. O Evangelho de Cristo derruba barreiras. E Filipe tinha essa compreensão. Por isso que ele vai a Samaria. Mas vejam, meus amados, ele anuncia Jesus Cristo. É o conteúdo da nossa mensagem. O Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Eu acho interessante que o apóstolo Pedro, logo que o Pentecostes acontece, e que muitos estão ali observando, sem saber exatamente o que estava acontecendo, o apóstolo Pedro, ele faz uso da palavra. Ele diz: olha, o que está acontecendo é aquilo que o Senhor prometeu. Ele faz referência ao texto lá de Joel, sobre o derramamento do Espírito Santo. E claro, tem outros textos da palavra em Ezequiel, como também em Isaías, tratando sobre o derramamento do Espírito Santo. E após falar a respeito desse derramamento, nós podemos perceber que o apóstolo Pedro passa a pregar o Evangelho para aqueles que estão ouvindo. Ele diz: olha, esse Jesus, ele veio a este mundo em conformidade com o desígnio, bem como também o decreto do Pai. Ele veio com o propósito de morrer, de cumprir a vontade daquele que o enviou. Mas vós o matastes. Vós pecastes contra o santo, o justo. E justamente por isso vocês precisam se arrepender e crer nele. Porque nos diz o apóstolo Pedro, em sua prédica, em sua pregação, em seu discurso,
Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, salvação apenas através do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus quem salva, é Ele quem liberta, é Ele que proporciona a nova vida, é Ele que concede a nova oportunidade, é Ele que restaura, que regenera, é Ele, o Senhor Jesus, quem concede vida eterna ao pecador. É por isso, queridos irmãos, que essa é a mensagem, é o conteúdo da pregação, é o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos, obviamente, transmitir aos homens uma mensagem distorcida, uma mensagem adulterada. Nós não podemos transmitir aos homens palestras motivacionais. Nós precisamos anunciar Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor do seu povo, aquele que veio com a missão específica. Quando ele foi anunciado, o seu nome é Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, queridos irmãos, apenas Jesus tem esse poder de transformar, de regenerar, de salvar. O apóstolo Paulo compreendia muito bem isso. Quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 2, ele transmite algo precioso. Ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É Jesus Cristo e este crucificado. É Jesus Cristo, aquele que ressurgiu dentre os mortos. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é a garantia de que nós haveremos também de ressurgir dentre os mortos e nele, queridos irmãos, desfrutarmos para sempre de vida, vida eterna, vida plena. O conteúdo da pregação é Jesus Cristo. E nós não podemos abrir mão dessa mensagem, abrir mão desse evangelho, abrir mão do Senhor Jesus Cristo. Precisamos, conforme disse e repito, anunciá-lo. A perseguição oportuniza a pregação. E aí nós vamos observar ainda, em terceiro e último lugar, que o resultado da pregação é salvação e alegria para os que atendem ao chamado. O resultado da pregação é salvação e alegria para aqueles que atendem ao chamado. Vejam, diz aqui que as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Percebam, queridos irmãos, que as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe diziam. Então, eles ouviam a pregação do evangelho, o anúncio do Senhor Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eles estavam ouvindo. Eles passaram a atender. Eles ouviam e atendiam, no sentido de que eles recebiam aquele chamado e, consequentemente, eles respondiam de maneira positiva, eles atendiam ao chamado. Como resultado disso, nós podemos perceber, diz, houve grande alegria. A partir daquilo que eles ouviam, mas também a partir daquilo que eles estavam vendo. Eles viam coisas extraordinárias acontecendo.
Eles viam os sinais que haviam sido operados. E aí percebam, queridos, o termo bíblico, sinais. A ideia do sinal, dos sinais, é que esses sinais, eles apontavam para algo maior. Eles estavam, obviamente, apontando para o poder do Senhor Jesus Cristo. O poder de, através de Filipe, como por exemplo, subjugar os espíritos imundos, possessos, a ponto que esses saíam gritando em alta voz e paralíticos eram curados. Ou seja, o Senhor Jesus estava manifestando o seu poder através do seu servo. E esses sinais tinham como propósito a glória de Cristo, a exaltação do Senhor. E claro, Cristo era também exaltado, ou era exaltado nesses sinais, nesses feitos, nesses acontecimentos. E vale lembrar, queridos irmãos, que assim como aconteceu no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, que subjugou o poder das trevas, que subjugava o poder de Satanás, justamente com o propósito de indicar e de afirmar, tendo Cristo o poder de subjugar as trevas, Satanás, os demônios, esse Cristo, ele tem poder para salvar. Ele tem poder para libertar o homem do pecado, da transgressão, das amarras do inimigo. É esse o indicativo, ou são esses indicativos dessas realizações. É para isso, queridos irmãos, que aponta esses sinais e maravilhas. Vejam, não tem uma finalidade em si mesma. Não é simplesmente, não tem o propósito de mostrar o poder de Filipe, o quão poderoso era Filipe. A ideia é o quão poderoso é o Senhor Jesus. E aquele que tem poder para subjugar as trevas, ele tem poder para nos salvar, para nos redimir. E claro, queridos irmãos, quando atentamos para essa mensagem, quando recebemos, a consequência natural é a alegria, pelo desfrute da salvação que o Evangelho nos traz. Era isso que estava acontecendo aqui, o que aconteceu em Samaria. Nós sabemos, à luz da palavra, que o resultado da pregação é duplo. É salvação, é vida, é cheiro de vida para aqueles que creem no Senhor Jesus. É cheiro de morte para aqueles que rejeitam o Senhor Jesus. É isso que nos diz o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 2, nos versículos 14 e 15. Ele diz assim, meus amados, eu vou ler para vocês. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, os que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas. É o duplo cumprimento ou consequência da pregação do Evangelho de Cristo. Aqui esse texto está mostrando esse cumprimento referente à salvação daqueles que creem. Os que creem, os que atendem, desfrutam de alegria e de salvação. Que nós possamos, meus amados irmãos, anunciar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Nós sabemos que nós não desfrutamos ou nós não sofremos uma perseguição como esses cristãos do primeiro século sofreram. A nível de Brasil, ainda não. Mas não é porque nós não somos perseguidos a esse nível que nós não somos perseguidos. Nós somos perseguidos. Nós sofremos oposição. Por vezes somos ironizados. Somos criticados por querer viver a fé no Senhor Jesus. Mas viva a fé no Senhor Jesus. E aproveite essas circunstâncias
para anunciar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. E que o Senhor Deus seja glorificado em nossas vidas e que esse anúncio do Evangelho proporcione a cada dia, queridos irmãos, o aumento do número de salvos para a glória de Deus e exaltação do Senhor. Amém, queridos. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez nesse instante.